Boa tarde, a paz do Senhor Jesus seja em tua vida. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Lá em João 7, versículo 38, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ser, de dentro do seu ventre. Então você precisa crer em Jesus, como diz a Escritura, como fala a palavra dele. Não adianta crer em Jesus como o mundo está dizendo, porque o Jesus do mundo não é o Jesus da Bíblia. O Jesus que o mundo está pregando e anunciando não é este Jesus santo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O objetivo da mensagem do Evangelho não é riquezas, não é prosperidade, não é vida fácil aqui na terra. O objetivo da mensagem do Evangelho é a conversão, o homem morrendo para o mundo e nascendo para Deus, e a esperança no tocante à vida eterna, a ressurreição dos mortos. Jesus disse: quem crê em mim, como fala a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê na mensagem dos profetas, crê na mensagem de Jesus, e o homem alcançará a vida eterna. Não adianta crer em filosofia, em discurso humano, em entretenimento, porque isso não salva, não liberta ninguém. Porque o que estão ensinando por aí é um evangelho fajuto, um evangelho que não traz o arrependimento para o homem. Por isso que a mensagem, a base das Escrituras, é o homem se arrepender diante de Deus. Porque se o homem não se arrepende, Deus também não irá se arrepender. Deus mandou pregar a palavra, a sua palavra, porque a palavra não é de papas, a palavra não é de bispos, a palavra não é de pastores, a palavra é de Deus. E Jesus falou: vai por todo o mundo, pregue a palavra. Se a criatura crê, for batizada, será salva, mas se ela não crê e não for batizada, já está condenada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, do único Deus, o único e verdadeiro Deus, porque o Deus que o mundo conhece não é o Deus da Bíblia. O Deus que o mundo conhece não é o Deus dos profetas. O Deus que o mundo conhece não é o Deus dos apóstolos, nem da igreja. Este Deus que o mundo conhece é um Deus pagão, que até hoje é cultuado. Desde a antiguidade, o mundo sempre adorou um outro Deus, que na mente do homem e no coração do homem foi levantado. Mas esse Deus permanece sendo santo, justo, fiel. Mas o homem que tem que buscar a Ele enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Por isso que Deus propôs ao homem aqui na terra a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. O homem que quiser a salvação de Jesus terá que, por natureza, negar e aborrecer ela. O homem terá que aborrecer a sua própria vida, senão não é digno de ser chamado discípulo. Por isso que os apóstolos não tinham a sua vida como preciosa, mas precioso para eles era anunciar Jesus e a ressurreição, coisa que esses evangélicos não mais fazem, porque o que eles querem é só dinheiro, o que eles querem é enriquecer com a fé, o que eles querem é fazer campanhas, fazer negócio com esta palavra. Estão entrando pelo caminho de Caim, estão entrando pelo mesmo caminho de Balaão, desejando o prêmio da injustiça, correndo atrás do bem material. Passam a vida inteira pregando heresias, e quando ouve a verdade que não falaram para eles, eles se escandalizam, porque Jesus crucificado é escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas é poder de Deus para nós, poder de anunciar esse Jesus que o mundo não conhece ainda. Porque o dia que conhecer esse Jesus e receber em seu coração, o homem para de adorar o diabo do futebol,
o diabo da cachaça, o diabo do cinema. Para de correr atrás de homens e começa a correr atrás da salvação, atrás desse Jesus. O evangelho não é brincadeira, não é vida fácil para homem nenhum. O evangelho é sofrimento, o evangelho é prisões, renúncia, o evangelho é perseguições. O evangelho não é para tornar ninguém rico, o evangelho é para dar salvação para o homem que quiser ter ouvidos para ouvir, porque o homem não está mais conseguindo ouvir esta palavra, porque tem coceira nos ouvidos. Mas quando é para ouvir qualquer besteira, funk, pagode, axé, forró, o homem senta, para e escuta. Mas quando é a palavra de Deus, o homem corre. O profeta Daniel falou que nos últimos dias correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicaria. Olha o paradoxo da geração atual, olha o exemplo que nós estamos vivendo. As pessoas não estão mais tendo tempo para parar e ouvir a mensagem do evangelho, porque o tempo é curto, o tempo para ela se tornou muito escasso. O tempo para o homem é maior importante, é um bem precioso, porque se faltar tempo para ele, falta dinheiro no bolso. Se faltar tempo para o homem, não tem mais condição dele correr naquilo que ele tanto busca. Mas Jesus está mandando pregar a palavra, e Ele mandou por ordem a sua igreja aqui na terra em anunciar este arrependimento, esta palavra de salvação. Aqui na epístola do apóstolo Judas, ele escreve assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecerão na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desraigadas, ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Era para o homem estar observando o que Jesus falou. O homem está meditando nesta palavra e vendo que realmente as profecias estão se cumprindo. O homem deveria atentar para as palavras do Senhor Jesus, mas não está tendo tempo. O tempo para o homem está sendo limitado ao seu bel prazer. O homem corre atrás daquilo que é fútil, daquilo que é vão. O homem corre atrás daquilo que é insignificante. O homem procura prazer nas coisas da terra. O homem procura preencher o vazio da alma
naquilo que não presta, naquilo que não é insignificante. E o apóstolo Judas, irmão de Jesus, irmão de Tiago, escreveu essa epístola pela orientação do Espírito Santo. E ele comparou, e ele falou muito bem claro que como Sodoma e Gomorra e aquelas cidades circunvizinhas foram destruídas pelo fogo eterno, o juízo de Deus, e fora posta por exemplo para que nós não vivêssemos a mesma vida que eles no passado viveram, uma vida impiedosa, uma vida injusta, uma vida ingrata, uma vida profana diante de um Deus santo. Deus é santo. A Bíblia diz que nós devemos ser santos como Ele santo é. Mas quem disse que o homem quer procurar a santificação no Senhor? O homem quer procurar a imundícia do pecado. O homem corre atrás do prazer da carne para satisfazer a vontade dela. O homem está buscando por sexo, por festas, por manjares, por banquetes, por vida fácil aqui na terra, por vida de alegria e felicidades, se entrelaçando em caminhos horrendos. O homem está correndo em destino à destruição da sua vida, da sua alma. Só que Deus está mandando o homem se arrepender. Deus está mandando o homem buscar a conversão nele. Mas o homem está tapando os ouvidos para não escutar as profecias que Deus um dia estabeleceu aos seus profetas. E eles deixaram escrito para nosso aviso, para que nós não vivesse uma vida ímpia como eles viveram no passado. As cidades de Sodoma e Gomorra foram reduzidas a cinza. Desde o mais moço até o mais velho, todos eram gays, todos buscavam prazer, satisfazer a vontade da carne podre, imunda, porque o que tem valor ao homem não é as coisas visíveis. O que tem valor para o homem não é aquilo que ele possui, mas o que tem valor no homem é a alma que foi comprada com precioso sangue. A vida não é sua. O que você faz, você tem que fazer com medidas, porque um dia você vai ter que prestar contas com este Senhor, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. O homem que destruir este santuário, Deus irá destruir no último dia. Estão destruindo esta casa com maconha, com cachaça, com sexo fora do casamento, com bebidas, com todo tipo de imundícia, pornografias, prostituições, fornicação. O homem está destruindo o santuário santo de Deus. Este corpo é templo e morada do Espírito Santo. O homem que destruí-lo, Deus vai destruir no último dia, porque tudo que o homem fizer por meio deste corpo, ele prestará conta no dia do juízo. E não é comigo que o homem vai prestar conta, vai ser com Jesus. Não é com Buda, nem Maria, nem papas, nem pastores. É com Jesus, o dono deste corpo, porque você foi comprado com precioso sangue. São nódias. Aí o apóstolo diz que o homem se tornou animal irracional, corrompendo, porque o homem, cada vez mais, por ele ter tecnologia, internet ao seu favor, por ele ter todo tipo de luxúria humana, terrena, cada vez mais está distante de Deus. Por mais que o homem busca a sabedoria deste mundo, o homem cada vez mais está longe de conhecer esse Deus. Cada vez mais que o homem busca as coisas da terra, mais ele se distancia desse Jesus. Só é possível o homem se aproximar desse Deus quando ele dobra os joelhos, reconhece que é um pobre pecador, que precisa da benevolência de Deus, da misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Paz do Senhor, varão. O homem, ele tem que buscar o arrependimento em Jesus. Não é numa religião, não é em conto de fadas, não é em fábulas, não é num estádio de futebol
que o homem busca arrependimento. Não é na cachaça o homem busca arrependimento. Não é no sexo que o homem busca arrependimento. É em Jesus. Só que o homem, ele está tão intelectual, o homem está tão sábio, segundo o mundo, que para ele não precisa mais de Jesus. Para ele, Jesus tanto faz, tanto fez. Mas como Sodoma e Gomorra foram destruídas, porque viveu uma vida ímpia, uma vida injusta, uma vida que desagradava a Deus. Diz a Bíblia Sagrada em Gênesis capítulo 19, que chegou o pecado à narina de Deus. A corrupção do pecado estava já nas narinas de Deus. Olha a semelhança atual. Hoje a depravação está a porta aberta, céu aberto, na rua, no carro, em qualquer esquina. O homem está em depravação total. O homem está cometendo todo tipo de imundícia diante da face desse Deus. Como foi em Sodoma e Gomorra, será assim na volta do Filho do Homem, falou Jesus em Mateus 24. E a semelhança é muito grande. As pessoas estão totalmente desapercebidas. Quando passa o ídolo na televisão, ela para e dá atenção. Quando passa em qualquer esquina o noticiário do seu ídolo, ela para e dá atenção. Mas quando Jesus, que morreu para salvar a vida do cidadão, está falando, está proclamando, o homem está tapando os ouvidos. Não tem mais tempo para esta profecia, porque o que o homem busca é prazeres, alegria, felicidade nesta terra. A Bíblia diz que na terra o homem não encontra felicidade, só encontra enganos, luxúrias, vaidades, porque o profeta Salomão disse que tudo que há debaixo do sol é vaidade. Tudo que você busca, por mais importante que seja, é vaidade. Por mais alegre que seja, é vaidade. O único precioso e importante que existe é o nome escrito no livro da vida, o arrependimento em Jesus. Quando o homem se arrepende, Deus dá ao homem o direito de ir morar no céu. Quando o homem dobra os seus joelhos, Deus lhe dá o direito de receber o seu Espírito Santo. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Você sabe quem é Caim? Caim era aquele invejoso que matou seu irmão por oferecer a Deus oferta voluntária, agradável aos olhos de Deus. Porém a dele Deus não atentou, porque ele era lavrador da terra. Abel, o seu irmão, era pastor de ovelhas. Não era de bodes, era de ovelhas. E eles um dia desejou em seus corações em oferecer a Deus holocausto, oferta voluntária. E Caim foi oferecer para Deus as primícias da terra, porque ele era um cultivador da terra, um agricultor. Ele era o lavrador daquela época. Adão tinha esses dois filhos. Depois que eles foram expulsos do jardim, e depois que eles foram expulsos, e eles tiveram esses dois filhos. Só que passou os tempos, eles cresceram, e eles começaram a entender que deveriam buscar ao Senhor. E quando eles propôs em seus corações em oferecer uma oferta a Deus, Caim foi oferecer aquilo que ele pôde oferecer. Mas diz a Bíblia que Deus não atentou à sua oferta. O apóstolo João escreveu na sua epístola que Caim era do diabo, Caim era do maligno, e nós não devemos ser igual a ele. Nós devemos amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Como Jesus amou. Não como Caim, que era do diabo, era do maligno. Aí Deus atentou para a oferta de Abel. Abel ofereceu um cordeiro para Deus, a primícia do seu rebanho.
Aí Deus recebeu. Só que Caim planejou um plano. Caim, por inveja, ele ia fazer e cometeu o primeiro homicídio na face da terra. E Deus falou para Caim: o pecado jaz à porta. Então o que ele tinha que fazer, ele iria fazer. Deus perguntou para Caim: cadê o seu irmão Abel? Aí ele falou para Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o vigia dele? Olha para você ver a astúcia do homem para com Deus, o Criador. A criatura respondendo mal ao seu Criador. Porque quando o homem está no pecado, ele pensa que Deus é igual a ele, corrupto, pecador, imundo. Então ele perde a noção, ele perde a estribeira para com o seu Deus. E ele fala coisas que não convém. Por isso que Paulo, o apóstolo Pedro também, e o próprio Jesus falou que todas as palavras que os homens disserem nesta vida, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas suas próprias palavras serás condenado. Tudo que o homem plantou nesta terra, ele vai colher na eternidade. Tudo que o homem fez nesta vida, ele vai prestar um dia contas. Tudo que você fez, seja bom ou seja mal, porque as suas obras irão te acompanhar. Tudo que você fez um dia aqui nesta vida, com quem você andou, com quem você fez, que você planejou, tudo você vai ter que prestar contas a esse Jesus. E esquece que não existe advogado lá no céu para te defender no dia do juízo. Não existe essa história que os papas inventaram, que Maria é advogada dos pecadores, coadvogada. Maria é uma serva, na verdade foi uma serva obediente ao seu Senhor. Ai deles que entraram pelo mesmo caminho de Caim. É irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. Ficou uma bagunça inteira. E a tendência é piorar, porque não querem se arrepender, não querem largar os seus ídolos, não querem deixar de adorar os artistas, não querem deixar de adorar os demônios, para adorar a Deus. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 28 diz: Deus os abandonou às suas paixões infames, às suas perversidades. Então por isso que o mundo vai ficar de pior a pior, porque Deus abandonou, porque o homem não quer ter interesse em buscar a Deus. O homem não quer mais se entregar à vontade do seu Senhor, do seu Criador. O homem quer se entregar à vontade da carne, da luxúria, daquilo que é inútil, daquilo que é abominável. Eles preferem ir no estádio de futebol, adorar os ídolos. Preferem ir para o cinema, adorar ídolos. Preferem ir para a praia, buscar prazer e alegria. Preferem ir para o baile funk, adorar ídolos. Estão virando as costas para Deus. Estão buscando prazer terreno. Mas esse mesmo Deus, todas as obras injustas e impiedosas que os homens fizeram nesta vida, terão que prestar contas. Foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, avarentos. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 diz: os avarentos não herdarão o reino dos céus. Avarentos fazem negócio com a fé, vendem estátua, vendem terço, vendem crucifixo, vendem todo tipo de objeto, dizendo eles que são sagrados e consagrados. Só se for os demônios, porque a Deus não é. Fazem comércios, lenço ungido, bloco da casa própria, semente de um feijão, vendem a fé, estão fazendo comércios, indo em busca de um prêmio, de uma injustiça. Estão sendo levados como ventos pelo deserto, estão sendo guiados por cegos, cego guiando cegos, lobos cruéis, é lobo em pele de ovelha. Estão fazendo o mesmo que o povo no passado fizeram,
buscando prazer, buscando avarezas, buscando materialismo, buscando luxúria. Mas o fim é a perdição, diz a Bíblia Sagrada. O fim daqueles que buscou uma vida fácil aqui na terra, uma vida de gozo, de alegria, de prazer, o fim é perdição. Mas aqueles que negaram a sua própria vida por amor a de Jesus, o fim deles é a vida eterna, a salvação eterna. Aqueles que renunciou os prazeres deste mundo, os prazeres desta vida, eles alcançarão a promessa. Eles terão uma coroa incorruptível que o próprio Senhor Jesus vai dar para eles naquele dia. Balaão, filho de Beor, ele era o profeta de Deus, e Baruque mandou ele amaldiçoar o povo de Deus. Só que ele não quis em primeira instância. Só que quando ofereceu para ele dinheiro, ofereceu para ele um prêmio, aí ele não pensou duas vezes. Ele foi para amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado. Só que não pôde, não conseguiu. Só que diz o apóstolo Pedro que ele teve a repreensão de um mudo jumento com voz humana. Falou para o profeta. O anjo apareceu com uma espada flamejante. O profeta estava cego pela cobiça, pela avareza, e não conseguiu enxergar na frente dele o anjo do Senhor. Só que o jumento viu aquele anjo. Os homens, a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento deles. É por isso que muitos estão falando em nome de Jesus, mas só para ficarem ricos, como Edir Macedo, Silas Malafaias, E.I. Soares e tantos outros falsos profetas, falsos pastores, que a Bíblia assim o nomeiam, estes que pelo nome de Jesus querem atribuir para si riquezas, vida próspera aqui na terra. O Evangelho não é vida fácil. O Evangelho é prisões, perseguições, tribulações, sofrimentos. O Evangelho é renúncia. E aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. É as condições do Evangelho. Não é este Evangelho que estão pregando por aí, porque isso não é Evangelho. Isso é baboseira, é entretenimento que estão ensinando dentro das igrejas. Porque o verdadeiro Evangelho, o homem, se viver ele, sofrerá perseguições, xingo, blasfêmias. Quantas vezes já fui xingado por bêbados, por católicos, até pelos próprios evangélicos. Já mandaram eu parar de pregar este Evangelho, mas foi Deus que abriu a minha boca para pregar. E se você não se arrepender, não se converter, você não será indesculpável naquele dia. Estão buscando avarezas, riquezas na terra. Jesus falou em Mateus 6, versículo 33, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. A alegria de um homem está em ter Deus como seu ajudador, como seu conselheiro, como seu legislador. A alegria do homem não está em ter abundância de riquezas, porque o homem não precisa de riqueza para ser feliz aqui na terra. O homem precisa é da companhia de Jesus. Mas por que o homem está buscando os demônios? Porque os demônios são anjos caídos, e a Bíblia diz que não é maravilha, até o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Até o diabo se transfigura em anjo de luz, e ele tem os seus ministros como parecendo ministros da justiça. Fala bem, tem palavra persuasiva, bonita, elegante, como os papas, os padres, falam bonito, falam elegante, falam agradavelmente, mas as vidas não se convertem,
é a mesma vida, é a mesma pessoa, nunca mudou, porque o Evangelho é conversão de vidas. Por que não deixa de adorar as estátuas, os demônios? Porque não quer levar uma vida com Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores dele, de Jesus, andar como ele andou. Jesus não vendia estátua, não fazia comércio com essa palavra. Mas por que tem os papas, tem os padres, tem os falsos pastores fazendo negócio com essa palavra? Porque não aceita o que Deus estabeleceu. Deus, o seu parâmetro é santidade. Mas vê se o homem quer andar com Deus. O homem prefere andar com o diabo, o Deus desse século. O homem prefere andar com a imundícia do pecado. O homem prefere andar com um cigarro na mão, com a latinha de cerveja, com um videogame dentro de casa. O homem prefere andar com uma bola de futebol para jogar e cultuar os seus ídolos, do que andar com a Bíblia na mão, ter esse Deus na tábua do seu coração, guiado por ele, levado por ele. Porque o salmista Davi disse: Deus conhece o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar e o meu dormir. Deus conhece o que o homem faz em oculto. Deus conhece o que o homem planeja e o que o homem está intentando em seu coração. Caim, Deus falou para ele: o pecado jaz à porta. Quer entregar a imundícia? Quer se entregar às concupiscências da carne? Deus irá te abandonar. Neymar deixou de servir a Jesus para servir o Deus do futebol, o Deus Mamon. E quantos ídolos e fã-clube o Neymar não tem espalhado pelo mundo inteiro? Porque são ídolos. A Bíblia diz que tornam semelhantes aqueles que adoram o ídolo como aqueles que fazem. Se Neymar é seu ídolo, você é um idólatra. Se a Anitta é seu ídolo, você é um idólatra. Se Ronaldinho é o seu ídolo, você é um idólatra. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que os idólatras não herdarão o reino dos céus. A Bíblia manda o homem adorar só a Deus. Mas por que os homens estão adorando homens? Estão adorando aquilo que não é Deus. Pelo contrário, eles se fazem deuses e senhores na terra. É isso que falou o apóstolo Paulo. É por isso que cada um quer guiar conforme a vontade do seu coração. Você foi comprado, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Se nós fomos comprados por ele, significa que eu e você somos propriedades dele. Um dia nós teremos que se apresentar a ele com a imundícia do pecado ou com a santificação do Espírito, mas nós teremos que se apresentar a ele. O profeta Daniel falou: uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para o desprezo e vergonha eterna. Por que desprezo e vergonha eterna? Porque lá em Salmos capítulo 9 diz que todos os ímpios que se esquecem de Deus e as nações que não quiseram obedecer a Deus serão lançados no inferno. O homem tem se esquecido de Deus quando não busca na sua palavra a aproximação com Deus, porque só através da palavra do Espírito Santo o homem consegue a paz com Deus, através do sangue de Jesus. Mas estão entrando pelo caminho de Caim, pelo prêmio do engano, da injustiça de Balaão, fazendo comércios com essa fé, com esta palavra. Um dia chegou para Pedro um tal de Simão e falou para Pedro: me vende este dom, me vende este dom aí do Espírito Santo, sobre aquele que eu impor minhas mãos, receba também o batismo. Só que Pedro virou para ele e falou: você cuidas que o dom de Deus seja alcançado por dinheiro? O dom de Deus não é alcançado por meio do dinheiro. Não é com dinheiro que o homem compra o Espírito Santo. Mas por que está negociando o Espírito Santo nas igrejas? Por que não prega mais a verdade do Evangelho? Porque são comerciantes, são salteadores, são ladrões. Estão fazendo negócio com esta palavra. Estão tentando vender o reino de Deus. Estão tentando vender propriedade lá no céu. Mas lá no céu o homem não entra pagando, porque já foi paga a dívida do pecado que o homem comete
cotidianamente aqui na terra. Jesus pagou a dívida para que nenhum homem fosse para o inferno, mas o homem não quer se arrepender para receber o perdão de pecados, a lavagem da regeneração da alma dele através do sangue de Jesus. Mas estão fazendo comércio com esta palavra, campanha de 7 dias, campanha de 21 dias, estão fazendo todo tipo de heresias dentro das igrejas para prender as almas, sufocando-as. Mas a Bíblia diz: se fores libertado pelo Filho, verdadeiramente sereis livres. Livres de homens, livres do diabo, livres dos demônios, é livre no Espírito Santo. Mas não é para fazer o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. É para ser livre no Senhor, fazer aquilo que Deus manda, obedecer a sua palavra, os seus estatutos, os seus juízos, andar conforme o Espírito Santo direciona. Porque se eu andar como eu quero, diz a Bíblia que o fim é morte. Se você andar como você quer, você está indo para o abismo. Porque nós não temos que andar como nossos pés nos carregam, mas é como a Bíblia manda, como a palavra de Deus ordena. Se andardes na luz, como eu na luz estou, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas a Bíblia diz que são homens avarentos. A avareza vai deixar muita gente de fora do céu. Estão procurando fazer pé de meia aqui na terra, estão procurando ganhar este reino, sendo que o próprio Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. A igreja de Jesus não é deste mundo. Mas por que estão procurando ganhar este mundo? A Bíblia diz: somos forasteiros em uma terra estranha, somos peregrinos em uma terra desconhecida. Para este mundo, a igreja é um lixo. Para este mundo, a igreja é escória. Para este mundo, a igreja não presta. Para este mundo, a igreja é insignificante. Mas a igreja, diz a Bíblia Sagrada, é luz do mundo, sal da terra. A igreja tem uma mensagem para o pecador se arrepender. Jesus falou: eu vim salvar, eu vim buscar o que se havia perdido, eu vim chamar o homem para o arrependimento. E perecerão na contradição de Coré. Lá em Números, no capítulo 16, a gente vê a rebelião que este homem fez para tentar derrubar Moisés e Arão, para tentar parar o ministério destes homens de Deus. Só que Moisés falou para ele, para toda a turminha de Coré, Abirão e Datã, porque foram homens que se levantaram contra Moisés e Arão, e eles reuniram boa parte dos anciões do povo de Israel para tentar acabar com Moisés e com Arão, seu irmão. Só que teve um fim trágico para aqueles homens rebeldes. O apóstolo Pedro falou que o juízo de Deus começa primeiro pela sua casa. E qual será o fim daqueles que são desobedientes a este evangelho? A rebeldia, falou o profeta Samuel, é pecado de feitiçaria. Só que eles estavam buscando a rebelião contra Deus e contra Moisés e contra Arão, porque Moisés era Deus na terra, era a boca de Deus na terra. Mas eu vou ler o desfecho dessa história aqui em Números, capítulo 16. Aí Moisés falou assim para eles, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós, incensários, Coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor,
E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais a Moisés e a Coré: ouve agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Assim tu e todo o teu grupo estáis contra o Senhor. E Arão, quem é ele? Quem murmureis contra ele? E Moisés mandou chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Aí Moisés falou: Moisés fez uma reunião com eles e falou no dia seguinte para eles subirem e oferecerem a Deus, e Deus iria mostrar quem de fato é seu, o santo, aqueles que andavam segundo as ordenanças de Deus. Diz a Bíblia que Moisés andava com Deus, Moisés ouvia a voz de Deus. Moisés, quando ele subia ao monte Sinai, ao monte Horebe, ele via a glória de Deus. Moisés conseguiu ver Deus pela face, atrás de uma rocha. Moisés conseguiu ver Deus face a face, porque ele estava atrás da rocha. Mas mesmo assim, Moisés guiando o povo, mas aqueles homens se levantaram contra Moisés e Arão. Então Moisés reuniu eles, porque o que eles estavam planejando era derrubar Moisés, acabar com o ministério de Moisés. Mas quem havia levantado Moisés foi Deus. Foi Deus que chamou Moisés para ser príncipe e libertador de Israel. Deus que escolheu Moisés, porque desde o seu nascimento o faraó tentou matar Moisés. Por determinação, abaixo de 2 anos de idade, todo menino seria lançado no rio Nilo. Só que Deus havia escolhido Moisés desde o ventre da sua mãe. E não era Coré que iria matar Moisés, não era Coré com a sua rebelião que iria acabar com o ministério de Moisés. Hoje estão tentando derrubar dentro das igrejas Davi, Saul perseguindo Davi, estão tentando buscar Davi com lança, tentando acabar com ministérios de homens de Deus, como já fez comigo uma vez, me expulsou da igreja, porque não aceitou a repreensão de Deus. Porque o homem que não está vivendo como Deus quer, para Deus é rebelião, para Deus é abominação. Se o homem não andar como Deus quer, então não adianta andar do jeito que eu quero. Se não obedece à lei de Deus, os mandamentos do Senhor, é impossível o homem andar como Deus quer. Me expulsou eu e minha família da igreja, porque para ouvir a profecia de Deus, o homem já está tapando os ouvidos, mas para ouvir falsos profetas, revelação, dizendo que é de Deus, eles gostam, profetas falsos. Mas quando vem um profeta verdadeiro, eles não suportam, eles expulsam, bate a porta, fecha a porta e manda embora. Perecerão na contradição de Coré. Deus abriu a terra e mostrou que Moisés era dele, Arão era dele, e Abirão, Datã e Coré era do diabo, porque a rebelião foi o diabo que começou lá no céu. Aí Deus abriu a terra, consumiu todos vivos, para mostrar a todo Israel que Deus é o Deus de Moisés, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. O Deus dos santos profetas, não é o Deus do catolicismo romano, porque isso não é Deus. Não é o Deus dessa prostituta que está sentada querendo ser Deus aqui na terra.
Mas os homens estão buscando prazer, estão buscando luxúria, estão buscando vaidade. O fim é a perdição eterna. A porta é larga, o caminho espaçoso, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela: funqueiros, roqueiros, axés, budista, hinduísta, todo tipo de homens que não quer andar na retidão de Deus. Futebolistas, atletistas, nadadistas, todo tipo de homem que busca prazer e riqueza. A cultura mandou Jesus para a cruz. A política, a religião mandaram o Filho de Deus para a cruz. Por que você defende títulos? O esporte é o lazer. É o lazer que o diabo inventou. O Coliseu, o esporte. César que inventou o tal do esporte, quando mandava cristãos para o Coliseu lá em Roma serem comidos vivos por leões. Mas isso a mídia não prega, isso a tecnologia não anuncia, os homens dos telejornais não falam, porque não interessa a eles. Nunca eles vão mover um dedo para anunciar este evangelho. Mas a igreja está aqui para pregar a palavra do seu Deus. A igreja está como determinação de Deus para pregar o arrependimento. Arrependei-vos, creia